Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Aqui Dr. Bruno Benigno, falando direto de São Paulo. Bom, e se você chegou nesse vídeo, provavelmente está tentando evitar uma primeira biópsia ou já passou por uma biópsia de próstata e está na dúvida, né, se deve ou não seguir para passar por um novo exame como esse. Como todos sabem, a biópsia de próstata é sim um procedimento invasivo que remove alguns fragmentos da glândula, tentando confirmar ou afastar o diagnóstico de câncer de próstata, mas a biópsia de próstata não deixa de ser um procedimento invasivo, embora muito seguro, com taxas de complicações graves da ordem de 0,3%. Mas existe aquele desconforto natural pós-biópsia, um pouco de sangramento na urina, um pouco de sangramento no esperma, e claro, isso é desconfortável. Então, a pergunta é, como em 2024 nós urologistas tentamos selecionar quem são os homens que realmente precisam passar por uma biópsia. E eu vou trazer nesse vídeo dois avanços importantes que já estão sendo aplicados na nossa prática médica, que é o exame de PHI Score, que é uma espécie de PSA melhorado, e um outro é um exame chamado PET ressonância de PSMA, que é um exame novo no Brasil nessa utilização, nessa aplicação para câncer de próstata. Portanto, o tema dessa apresentação aqui é biópsia de próstata, como evitar? E eu vou trazer para vocês um caso real de um paciente que eu atendi há pouco tempo, que exatamente conseguiu evitar uma biópsia de próstata utilizando esses dois métodos, o PET ressonância e o PHI Score. Portanto, vamos adiante aqui na nossa apresentação. Bom, o nosso paciente, as iniciais dele aqui é MTV, tá? Ele tem 74 anos, ele veio para uma avaliação de rotina, é um paciente aposentado, já tem um histórico de infecções urinárias recorrentes, né, com problemas prostáticos, então ele já vinha passando por questões urinárias já de longa data, mas isso veio se intensificando nos últimos meses. E eu vou trazer para vocês aqui como é que foi a nossa tomada de decisão. Mas antes disso eu quero agradecer aqui ao Marcos Raio, que comentou no nosso vídeo sobre sonda uretral, aqui o link que você pode escanear e chegar nesse vídeo. Ele falou: doutor, suas informações foram fundamentais para que eu pudesse encarar a minha cirurgia com mais tranquilidade. Espero que você continue exercendo essa verdadeira medicina que trabalha em todos os corpos do paciente, mental, físico e espiritual. Marcos, eu que mais uma vez tenho que agradecer aqui seu comentário. Muito obrigado aqui pela sua audiência e eu fico feliz que essas informações ajudaram você. Se você ainda não conhece o nosso canal gratuito, que é aqui no YouTube, nós temos agora mais de 730 vídeos educativos sobre diversos temas urológicos, em particular câncer de próstata, rim, bexiga, problemas benignos também da próstata, hiperplasia, cálculo renal. Então certamente você vai encontrar algum conteúdo, basta escanear esse código de barras aqui, você vai direto para o nosso canal, ou então considere acessar o nosso site www.clinicauroonco.com.br e lá você também tem o nosso blog, né, com várias informações, um material educativo muito rico. Então também esse outro QR Code joga você direto no nosso site. Se você quiser pular direto para a parte que lhe interessa desse vídeo, aqui embaixo na descrição você pode pular para o tópico, basta clicar no minuto em que começa. Então o vídeo vai ficar um pouco longo, mas você, claro, pode pular diretamente para a parte que lhe interessa. Então vamos lá. Então nosso paciente, pouco mais de 70 anos de idade, com histórico aí de infecções urinárias recorrente, então ele relatava episódios frequentes de infecção, sendo que a última delas foi no final de 2023, 9 de 2023, e cresceu uma bactéria chamada Enterococcus fecalis. Ele também hoje trazia sintomas, né, urinários obstrutivos. Nós, urologistas, chamamos esses sintomas de LUTS, que é do inglês, sintomas urinários obstrutivos do trato urinário baixo, né, bexiga, uretra e próstata. E ele apresentava sintomas que nós consideramos moderados. Como é que a gente avalia isso? Existe uma escala que avalia os sintomas chamada IPSS, e no dele tinha um IPSS de 13, até 9 é sintoma leve, de 10 até 17 é sintoma moderado, e acima de 17 até 35 são sintomas severos, ok? E os resultados de exame chamavam atenção. Ele trazia para a gente um PSA aqui, ó, de 8,7. Lembra que o valor normal do PSA é até 4, né? Então o PSA dele estava mais do que o dobro. Então isso realmente me chamou muita atenção. E além disso, ele tinha feito uma ressonância agora no começo de 2024,
que mostrou uma lesão suspeita para câncer, com um nível 4 de suspeita, sendo que isso vai até 5. E esse grau de suspeita é dado por essa escala aqui, que é o PIRADS. O dele vem um PIRADS 4, né? E uma próstata ali de 63 gramas. Então, bom, numa situação como essa, né, paciente que teve infecção urinária recente, PSA alto e a ressonância com suspeita de câncer, o médico tem que pensar em duas coisas. Uma, o paciente tem mesmo câncer de próstata, é uma possibilidade. Ou duas, isso pode ser um falso positivo. Ou seja, a gente está analisando um exame de imagem com suspeita para câncer, que é a ressonância, só que na verdade o paciente está simplesmente cicatrizando um episódio recente de prostatite. Então esse é um dilema, né? O PSA está alto, teve uma prostatite há pouco tempo, peço ou não peço uma biópsia para o paciente? Bom, seria mais fácil pedir para todo mundo, mas aí nós não faríamos uma medicina personalizada. Então eu acho que o ponto importante é você entender que a gente vai tentar estabelecer estratégias para não sair biopsiando. Tá, mas qual o risco? Só para você entender, esse aqui é um trabalho que foi publicado em 2017 e ele fala sobre a chance de um homem ter câncer tendo um PIRADS 4. Então veja, se os homens com PIRADS 4, tá vendo? Eles têm uma chance de ter câncer agressivo da ordem de 20% e câncer de próstata, mas um pouco menos agressivo, da ordem de 40%. Então veja bem, esse homem, a gente está falando de um risco de 40% de chance dele ter câncer de próstata. Então, a gente não pode simplesmente dizer, olha, não, isso não é nada, isso é simplesmente da prostatite. Olha só um PIRADS 5, um PIRADS 5 já vai para 90% de chance daquele homem ter câncer de próstata. Mas eu vou tentar ser um pouco mais diligente, né? Por quê? Porque provavelmente esse homem ainda tem um resquício da inflamação e isso pode estar confundindo a minha interpretação do exame de imagem. Certo? Então, isso aqui é uma ressonância mostrando para vocês como é que aparece um nódulo na próstata, tá vendo? Essa área branca aqui é a área normal e essa área aqui mais escura é a área suspeita para câncer. E quando a gente injeta o contraste, aquela área que era escura começa a ficar mais branca. Então a gente chama isso de perfusão, né? A lesão ela é irrigada, ela é vascularizada. E aqui embaixo só mostrando para vocês a agulha chegando exatamente naquele foco de doença. Isso aqui é um outro caso, tá? Não é o caso do nosso paciente. Bom, então qual foi a minha abordagem inicial? Eu optei por fazer um monitoramento. Isso foi em janeiro. Eu optei por acompanhar o paciente de perto. Devido a esses achados inconclusivos da ressonância, nós optamos por um monitoramento antes de fazer a biópsia. Então ele voltou comigo a cada 3 meses para acompanhar o PSA. Concluí o tratamento dele com antibiótico e deixei o paciente usando um antibiótico preventivo, nós chamamos de profilático. O que é isso? Para evitar com que ele tenha uma nova infecção urinária ou prostatite durante esse período de observação. Então, foi a segunda medida. E quais foram as medidas complementares? Eu entrei com uma medicação que ajuda a melhorar o esvaziamento da bexiga. Por quê? Ele também tinha hiperplasia benigna da próstata. Se você lembrar da ressonância, a ressonância dele falava de uma próstata com acima de 50 gramas. Então, esse paciente, geralmente, esses pacientes com próstata grande e que fazem infecção urinária, geralmente eles têm uma dificuldade para esvaziar a bexiga e não percebem. Tem um resíduo alto, a sensação de esvaziamento incompleto. Então, o que eu fiz? Eu entrei com essa medicação, a tansolosina, que é um alfa-bloqueador, medicação muito conhecida. Isso ajuda a melhorar o esvaziamento e pode ter um efeito benéfico, melhorando o risco dele ter uma infecção urinária recorrente e 2, melhorando o esvaziamento urinário, podendo até, inclusive, ajudar a diminuir esse PSA. Bom, então ele volta comigo agora, há pouco tempo, então 6 meses depois dessa primeira avaliação, e a gente envelopou tudo isso. Ele fez um novo exame de PSA, fez um exame de fluxo urinário que mostrava que o fluxo não estava dos melhores ainda, e foi nessa situação que eu fiz uma avaliação de risco. Então eu pedi esses 2 exames aqui, ó, que é o que eu quero falar para vocês nesse vídeo. O PET ressonância com PSMA. Então vamos lá, primeiro explicar para vocês. A ressonância é um exame que muitos conhecem, né? Nada mais é do que um tubo que você entra, esse tubo tem um campo magnético, o campo magnético emite uma onda e desestabiliza as moléculas de água, e esse desestabilizar e estabilizar gera um sinal, e esse sinal é capturado pela máquina e transformado em imagem. Isso é uma ressonância, pode ser feita para qualquer parte do corpo. Já o PET é uma cintilografia, então eu gosto muito de dar o exemplo do mapa de previsão do tempo, né? Então você vê lá o mapa do Brasil e em cima a temperatura.
nada mais é o PET, é o mapa de temperatura, né, que você pode colocar em cima do mapa do corpo do paciente. E como é que a gente usa para ver essas cores? A gente injeta um corante chamado PSMA. Esse corante é injetado na veia, ele vai circular no corpo do paciente e ele vai grudar numa molécula chamada PSMA, que está muito mais concentrada nas áreas onde temos câncer de próstata. Então esse PET é uma fusão de imagens de uma ressonância e de uma cintilografia. Normalmente a fusão é feita de uma cintilografia com uma tomografia. Só que nesse caso nós pedimos um PET ressonância. Por quê? Porque a ressonância é melhor para ver a próstata. Ela tem um nível melhor de definição. Então foi por isso que nós optamos pelo PET ressonância. E além disso, eu pedi um exame de sangue chamado PHI Score. O que é o PHI Score? O PHI Score nada mais é do que um cálculo matemático feito através da mensuração de 3 subtipos de PSA. O P2-PSA, o PSA total e o PSA livre. E essa numeração aparece para a gente na forma de um score de risco. Vou mostrar para vocês, tá? Então, os pacientes vão ver isso aqui no seu resultado de exame. Se o seu PHI Score veio de 0 até 25, então isso vai até 100, tá? De 0 até 25 é baixo o risco de você ter câncer de próstata. Se vier acima de 55, você tem 38% de chance de ter câncer de próstata. Então isso aqui me ajuda, porque se vem muito baixo, eu falo, olha, não vai fazer biópsia. Se vem médio, eu digo também, ó, não faz biópsia. Se vem muito alto, a gente fala, pode fazer, independente do resultado. Mas se vem aqui no meio, que foi o caso do nosso paciente, vocês vão ver, de 35 a 55, que veio como alto, mas o risco é 22%, eu vou usar outras ferramentas, que é exatamente aí onde entra o PET ressonância. E aqui, só para mostrar para vocês um pouco da ciência por trás disso, esse aqui foi um estudo publicado em 2018, você pode acessar através dessa referência aqui, e vejam que essa linha rosa aqui, ó, é o que nós chamamos de área embaixo da curva. Quanto mais próximo do 1, mais eficiente, maior é a acurácia do teste, tá? Se você olhar aqui, ó, o PSA, que é o PSA, essa linha preta, olha só a área embaixo da curva, ela vem aqui, ó. Ela está um pouco distante dessa linha do meio. Agora, olha já o PHI Score, o PHI Score vem aqui alto, ó. Então, o que significa isso? Que a acurácia do PHI, ela é muito superior do que a acurácia do PSA isolado. Então, só olhar para o PSA pode ajudar, porque é um exame rápido, fácil e barato. O PHI já é um exame que infelizmente não é coberto pelas operadoras de saúde. Ele deve custar hoje, em 2024, na ordem de $180, de 150 a 180 dólares no Brasil. Então é um exame que não é barato, mas ele não é um exame de alto custo, né? Então é um exame factível de ser utilizado em situações especiais como essa. E eu pedi para o paciente fazer então o exame de PET ressonância com a pesquisa com PSMA. E olha só, aqui a gente está vendo a imagem da próstata, tá? Lembra o mapa do Brasil? Então isso aqui é o mapa, ó, olha o mapa, aqui cortado igual um salame, aqui de frente e aqui de lado. E em cima do mapa é colocado o mapa de calor, que é o PET scan. Percebam? Olha só. E a gente vê que não tem nenhuma área vermelha dentro da próstata. Então isso significa que essa captação que vocês estão vendo, essas cores aqui verdes, são áreas de captação provavelmente benignas. Então, nesse caso, a associação dos dois exames me ajudou a tomar uma decisão. Então veja, um paciente de 73 anos, com um PSA alto, que acabou de tratar uma prostatite há 6 meses, mas o PSA dele continua alto. Então provavelmente isso é um resquício de inflamação que está deixando com que o PSA dele continue alto e não câncer de próstata. Olhem aqui, ó, o PIRADS na ressonância multiparamétrica de próstata com PSMA, veio um PIRADS 2. Então o exame aqui foi de extrema utilidade. Bom, e o que eu faço com essa informação? Então agora eu já tenho os dados clínicos do paciente, eu já tenho o resultado do PHI Score e eu já tenho o resultado do PET ressonância. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação? Agora eu vou entrar exatamente nessa ferramenta de cálculo de risco de uma universidade americana que chama Northwestern, em Chicago, e eles fizeram uma calculadora para ajudar o médico a tentar definir se um paciente tem um risco alto ou um risco baixo de ter câncer de próstata. Então eu vim aqui e coloquei os parâmetros. Olha, ressonância multiparamétrica sim, ele tem o PHI Score,
O valor do PHI score desse paciente veio 36, o PSA dele era 4,34, a idade dele o volume da próstata 71 gramas, é o peso da próstata, a idade do paciente 74, na ressonância veio um PIRADS 1 ou PIRADS 2, no caso dele foi um PIRADS 2, e o paciente não é negro. Nós sabemos que os pacientes negros têm mais risco de apresentarem câncer de próstata. E a calculadora me deu esses números aqui, ó. O risco desse nosso paciente ter câncer de próstata de alta agressividade é de apenas 1,76%. Portanto, eu não indiquei uma biópsia para ele. E o risco dele ter um câncer de próstata e esse câncer ser de baixa agressividade é somente de 3,48%. Então vejam quando a gente personaliza o tratamento, né? Quando nós conseguimos fazer essa individualização do tratamento, né? Tendo obviamente o recurso acessível, a gente consegue evitar até 30 a 35% de biópsias de próstatas desnecessárias. Bom, então a gente vem aqui para esses resultados que foram satisfatórios aqui no caso do nosso paciente. Primeiro, então ele veio como um baixo risco de ter câncer de próstata, a ressonância com o PSMA mostrou um PIRADS 2, o PHI score dele foi favorável, então deu 36, lembra que não foi o menor de todos, o menor abaixo de 25, dele deu intermediário, 36. E eu optei por fazer um acompanhamento a cada 6 meses desse paciente. Então a gente não partiu para uma biópsia. Como no final da consulta ele me trouxe uma demanda de certa forma inusitada e eu resolvi comentar com vocês. Lá atrás, há mais ou menos 15 anos atrás, esse paciente colocou uma prótese peniana. Ele tinha uma vida sexual mais ativa e fazia muito sentido para ele e para a esposa. Hoje eles já estão sem atividade sexual há aproximadamente 8 anos. E a esposa teve alguns problemas de saúde e ele se sente constrangido em ir na praia, né, tendo a prótese peniana, que é uma prótese peniana maleável. Então ele colocou a prótese em 2012 e ele manifestou o desejo de tirar a prótese, fazer um explante da prótese, né? E isso foi algo que não é comum, geralmente os pacientes não pedem para tirar, mas no caso dele ele sentia-se constrangido com a questão da prótese, ele achou que para ele não fazia sentido, ele quer brincar com os netinhos na praia e tudo mais, e ele se sente ali constrangido por conta da prótese peniana. E eu achei interessante comentar isso, né? A gente fala muito em colocar a prótese peniana, mas existe também essa indicação rara que é o desejo do paciente de retirar a prótese peniana. E em termos de planejamento cirúrgico, é o único procedimento que ele fará, procedimento rápido, é simples, né? E o paciente trouxe essa demanda para a gente. O meu plano de acompanhamento nesse caso vai ser acompanhamento comigo, urológico, a cada 6 meses. Pela idade, eu pedi para que ele passasse com o seu cardiologista, isso todo homem tem que passar uma vez por ano, e também pela idade avançada, eu pedi uma avaliação do geriatra para ver a questão de osteoporose, avaliar a saúde mental, melhorar a performance física. Então, uma equipe clínica integrada, isso é muito importante. Felizmente, aqui na Clínica Uro-Onco, a gente tem esse privilégio de poder ter essa equipe integrada para auxiliar os nossos pacientes. Então, a conclusão: 1. Acompanhamento cuidadoso, ter muito cuidado na hora da indicação de uma biópsia. 2. Individualização do tratamento, né? Não cair ali naquela esteira de olhar o PSA alterado e sair pedindo biópsia para todo mundo. E terceiro, ter uma equipe multidisciplinar para dar o suporte para o paciente, isso aí é essencial. Bom, nós temos uma brincadeira aqui no canal que quem chega até o final, deixa aqui nos comentários, eu cheguei até o final. Então se você chegou até aqui, provavelmente essas informações foram úteis aí para você. Então escreve no comentário, eu cheguei até o final, e coloca aqui essa frase, ó, jogo da velha, PHI. Então eu vou saber que você chegou até o final, faça a sua pergunta, eu vou ter um prazer aqui em responder e tirar suas dúvidas. Se você que chegou até aqui não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou um cirurgião, urologista, especializado no tratamento do câncer e doenças benignas, tanto da próstata, rim e bexiga. Coordeno aqui a minha clínica, que é a Clínica Uro-Onco em São Paulo, e sou urologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Essa aqui é a minha rede social, o Instagram, se você quiser acompanhar meu trabalho lá, dia a dia, cirurgias, e o nosso site que é o www.clinicauroonco.com.br. Bom, nós temos um conteúdo gratuito que eu já falei para você, mas nós temos também uma área para membros aqui no canal. Essa é uma área mais restrita, é uma área que eu consigo dar uma atenção mais individualizada para os pacientes que querem tirar alguma dúvida. Nós fazemos pelo menos uma live semanal, então é um grupo pequeno. Você também pode ter acesso a conteúdos mais exclusivos, então basta você chegar nessa área de membros, escaneando esse código de barras, ou esse código de barras aqui. Esse aqui vai jogar você direto na nossa área de membro.
vai chegar no canal e coloca seja membro, tá? Então esse código de barras também. Então nós temos uma área dedicada, exclusiva, e essas lives, elas, como são menores, eu consigo responder e dar uma atenção um pouco mais privilegiada ali para você que quer tirar sua dúvida. Mas, caso não queira ser membro, basta se inscrever no canal, colocar sua dúvida aqui também e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Bom, gente, meu muito obrigado mais uma vez aí pela atenção de todos. É sempre uma satisfação poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. A minha intenção é que você chegue na sua consulta médica mais preparado, com mais informação e tome decisões acertadas a respeito do seu caso. Eu acredito que pessoas bem informadas fazem decisões melhores e também têm melhores resultados no seu tratamento. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.